Daqui a pouquinho está entrando. Vai ser muito legal a gente tratar de um tema. A gente está acelerando o processo do capitalismo consciente aqui na região de Campinas. Eu vou falar agora, depois eu repito, né? Para quem já está aqui com a gente, seguir a gente no Instagram e também ir no site do Capitalismo Consciente e participar do movimento, ler lá o site, entender quais são as nossas diretrizes, os nossos valores e participar como embaixador. Quanto mais embaixadores, quanto mais participantes nós tivermos, mais a gente vai construir um capitalismo que seja melhor para cada um de nós individualmente, que seja melhor para os nossos grupos, para a nossa sociedade, né? O Instagram é cc_sp_Campinas e o site é Capitalismo Consciente Brasil. Só vocês chegarem lá, vai ser um grande prazer recebê-los nos dois locais e a gente interagir por lá. Bom, Roberta, enquanto a gente espera o Emerson, a gente vai falar hoje dos 4 pilares do capitalismo consciente. Nós vamos falar hoje de cultura consciente, que é um tema bastante controverso, tem bastante coisa para a gente falar. Eu pedi para o pessoal uma live de 10 horas, mas eles falaram que não era devido, que a gente tem 1 hora para falar disso, né? Então, dando um overview sobre a cultura consciente, a gente tem 4 pilares quando a gente fala dentro do capitalismo consciente, de cultura consciente, que é a construção de confiança em todo mundo que participa daquele grupo, daquela empresa, a autenticidade, que é o que tira da gente agendas ocultas, que tira da gente jogos corporativos que não seja bacana para o todo, transparência, e aí tem a ver com comunicação, com como eu falo as coisas, um pouco de conversas difíceis, que em algumas situações a gente tem dificuldades, e cuidado genuíno com as pessoas, né? Então, aí entra um pouco numa questão que está muito em voga, que é diversidade, que é como que a gente cuida das pessoas que precisam em alguns momentos e como que a gente cuida do desenvolvimento das pessoas também, né? E eu quero dar um dado aqui, Roberta, para a gente começar a conversar, que 3 coisas permeiam a gente pensar numa cultura e colocar ela em prática, né? São os valores, a ação e o foco numa sociedade melhor, né? A gente, no capitalismo consciente, acha que se não tiver isso, a gente assim, não vai fazer o capitalismo como a gente sempre fez e que não é uma discussão para hoje. Mas o dado é 57% das empresas têm os valores, quando definem uma cultura, têm os valores percebidos e vivenciados por todos. De todas as empresas que definem os valores, 57% pode dizer, todo mundo que está aqui vive e percebe esses valores no dia a dia. 40%, né, dessas empresas todas não consideram no processo de contratação os valores e a cultura da empresa. Então, me fala um pouco da tua vivência como profissional, dessa questão de cultura, de como é que você faz a conexão do comprometimento da pessoa e o propósito do negócio, e o negócio também devolve para a pessoa. Como é que você vê esse cenário? Obrigada aí pelo espaço para falar contigo. O Rubens até falava para ele há um tempo, gente, para mim é difícil não chamá-lo de professor. O Rubens foi meu professor no MBA, é uma honra estar aqui dividindo esse espaço de diálogo com você. E respondendo a sua pergunta, hoje eu trabalho na Wave, né? A gente é uma empresa de tecnologia. Oi, Emerson, só aproveitar para recebê-lo aqui. Conectando. Ele está conectando o áudio. Tá.
Agora acho que conectou. Está nos ouvindo, Emerson? Sim, perfeito. Vocês estão me ouvindo? Ah, legal. Sim, bem. perfeitamente. Pessoal, desculpa, peguei um pouco de trânsito. Imagina, eu fiz uma introdução aqui sobre a cultura consciente, que é um dos pilares do capitalismo, tá? Falei dos 4 pilares: confiança, autenticidade, transparência e cuidado genuíno. E joguei para a Roberta, botei no colo dela uma resposta sobre 57% das empresas que têm os valores percebidos e vivenciados pelos seus colaboradores. O restante não. E 40% apenas... 40% dessas empresas todas não levam nem em conta, na hora da contratação, essa questão de valores e de cultura. Então, eu estou pedindo para a Roberta, e depois eu peço para você, para ela falar um pouco da experiência dela com essa questão de cultura, de colaboradores, esse tipo de coisa. Perfeito. Boa. Então, Rubens, pensando aqui um pouquinho, né, nesses dados que você trouxe, acredito que aqui na Wave a gente tem uma vontade muito genuína de garantir que a cultura apareça em todos os nossos processos, tanto de liderança, gestão, como nos processos de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, trazendo até para o processo seletivo, né, as nossas entrevistas elas são desenhadas, pautadas em comportamentos atrelados à nossa cultura. A gente fez um mapeamento, entendendo que a cultura ela é viva e ela é o que é percebido e praticado no dia a dia há 2 anos, né? A Wave, apesar de ter uma trajetória de mais de 20 anos, a gente é um spin-off de uma empresa mais antiga, a gente existe há 3, e quando a gente decidiu definir o que seria a nossa cultura para moldar e trazer as diretrizes para quem fosse chegando e até para os nossos clientes, a gente pegou e traduziu esses valores em comportamentos. Então, a gente tem uma cultura que é regida por valores, e esses valores se traduzem em comportamentos. E a gente usa essa lista de comportamentos atrelados aos valores que a gente acredita para fazer entrevista, para reconhecer pessoas, para desenvolver, para dar feedback. Então, até as nossas plataformas que estruturam feedbacks internos, a gente coloca, diga qual é o valor da nossa cultura, que essa pessoa exerce bem, ou que ela tem oportunidade de desenvolvimento. Então, eu acho que uma forma da gente garantir que essa cultura é vivenciada e a teoria e a prática se conectam, né? E a gente está dentro daquele 57% ali que as pessoas entendem que aquilo é vivenciado, tem a ver também com definir ferramentas e modelos de gestão, de desenvolvimento, de comunicação e relacionamento que guiem as pessoas para seguir dessa maneira, né? É muito de como eu vejo que tem funcionado por aqui. Legal, super legal. É um bom aquecimento para a gente começar depois pelas partes de como que a gente vai desenvolver isso no Brasil e especificamente aqui na nossa região, como é que a gente pode contribuir. E na Keep Motors, Emerson, como é que você definiria essa questão da cultura? Como é que as pessoas percebem a cultura aí para vocês? Legal. Então, a Keep Motors é uma empresa muito recente, né? Uma startup. E, então, basicamente, somos só eu e meu irmão aqui, somos em 2 sócios. Mas a minha última experiência full-time com cultura foi com a Superlógica, né? Com 500 pessoas, né? E o PJ Bank. E, no caso, a questão de cultura, uma das percepções sobre cultura que eu, com o passar do tempo, cuidando disso, vendo muito em literatura, é que cultura, na realidade, ela serve para ela é um sistema, então ela é um sistema de organização social, ela serve para organizar grupos sociais, e ele é onde ela traz unidade e identidade. Por isso que nenhuma empresa é idêntica à outra, né? Porque a cultura ela vai trazer unidade e identidade. Como que ela faz isso? Basicamente mantendo a coerência. Se você está fazendo um trabalho de cultura e não está sendo coerente, é muito comum a cultura degringolar, né? A cultura não ser aquela cultura rasa, ou aquela cultura que na parede é uma coisa e é vivida de uma forma diferente, né? Complementando o que foi dito anteriormente. Sim, a cultura ela é vivida, mas ela é vivida em cima da coerência. Não adianta você, por exemplo, falar que dentro da sua empresa todos nós somos iguais aqui dentro dessa empresa, se a diretoria tem vaga exclusiva de carro ou banheiro exclusivo. Então, novamente, não está casando a mensagem que você quer passar, né? Não casa com o que você precisa, e essa incoerência
destrói aí a construção de identidade e unidade do seu negócio. Tem um autor de cultura na década de 90, acho que é John Stock, que ele fez um processo de joint venture com a Toyota e a GM nos Estados Unidos. Né? Quando os japoneses começaram a chegar nos Estados Unidos, colocou duas culturas diferentes para trabalhar, né? Para produzir carros. E ele usa uma pirâmide que é bem interessante, que antigamente pensava-se que a cultura, basicamente, ela tinha como pilar base dela os valores que desencadeavam os comportamentos. Sim, isso é real. Só que hoje, ainda mais, isso ficou mais evidente com as startups, os comportamentos também vão nos obrigar a revisitar os nossos valores. Tá? Uhum. Então, os valores, é importante que as empresas tenham claramente esses valores pré-estabelecidos, bem construídos, porque quando você começa a ter 300, 500, 1.000 pessoas, né, na hora de tomar decisão, é importante que essas pessoas tenham referências para tomar essa decisão. Então, os valores realmente têm que estar bem coerentes com essa cultura e vai denotar esse comportamento. Contudo, os novos comportamentos que estão vindo, até porque a gente tem 4 gerações de pessoas diferentes trabalhando no mercado, um mundo hiperconectado, novos comportamentos nossos são exigidos, então a nossa cultura vai ter que aprender novos valores. Um exemplo clássico hoje em dia é a diversidade, que era algo que não estava, algo tão trivial para a gente, mas não estava no radar das empresas. Mas há um comportamento novo que o mercado exige, que as empresas exigem, e para isso a diversidade passou a ser um valor importante para todas as empresas. É claro que quando a gente fala de empresas do tamanho da minha, que também é uma empresa pequena, da sua, a da Roberta já tem uma situação mais complexa, e quando a gente chega em empresas de 1.000, 5.000 pessoas, essa complexidade aumenta muito. Então, quanto maior esse sistema social, como você colocou, mais complexo é de eu estabelecer uma cultura. Eu posso até ter culturas diferentes dentro da mesma empresa. E aí vem aquela frase famosa do Peter Drucker, quando ele falava de estratégia, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Tá? Isso, para mim, tem muito a ver, e eu quero introduzir um tema para vocês que eu acho que é bastante importante para a questão de cultura, tem a ver com a liderança. Né? Então, eu monto uma estratégia e não olho para a cultura ou vice-versa, e aí eu vou ter resultados diferentes. Né? Então, às vezes, eu tenho uma cultura estabelecida, vem um líder para a empresa que não casa com essa cultura, faz um trabalho para mudar, e aí eu começo a ter os problemas que a gente conhece. Como é que vocês veem o papel dos líderes? Eu não estou falando do CEO apenas, eu estou falando do CEO até os supervisores. Qual é o papel da liderança? A gente tem no capitalismo consciente, para a cultura consciente, o que a gente chama de táctil, né? Que é o trust de confiança, autenticidade, cuidado com as pessoas, transparência, integridade, aprendizado e empoderamento das pessoas. E aí a gente tem, na minha visão, um sistema de liderança que está atrasado em relação, especialmente falando de empresas mais tradicionais e grandes empresas, atrasado em relação à velocidade que a gente precisa discutir diversidade, igualdade de gêneros dentro das empresas. Qual é a experiência de vocês e como vocês veem o papel dos líderes das empresas e encabeçar essa questão da cultura consciente, de diversidade e todos esses temas que a gente tem colocado? Roberta? Acho que puxando um gancho até de um tema que você trouxe aqui, né, para a gente olhar no micro, explica bastante como a gente conduz isso sistemicamente, né? Diversidade é uma pauta, por exemplo, que a empresa pode fazer a campanha que quiser para fora, pode escrever em todos os lugares, pode falar o que for. Se a liderança não vivencia, as pessoas não percebem isso como uma verdade, como um valor, como algo inerente à cultura de verdade, né? Então, acho que o papel da liderança, e aí, como você bem pontuou, em todas as camadas, mas especialmente quem está ali no dia a dia, definindo tarefas, priorizando, ajudando a pessoa a tomar decisão, é responsável por fazer a cultura ser uma verdade ou não, né? Segundo aquilo que foi definido, né? Acho que a coerência, eu gosto muito de ter esse olhar da coerência entre o que a gente prega para os clientes e o que a gente prega para os funcionários e funcionárias, né? Então, o que a liderança faz as pessoas viverem no dia a dia
diz muito sobre o que é de fato essa cultura viva, né? Então, a liderança tem papel de guiar o desenvolvimento, de incentivar e motivar a pessoa a repetir um tipo de comportamento ou não, tem o poder de decidir se vai trazer de fato essas pessoas diversas com pensamento plural, se vai trazer transparência para a rotina ou não. Então, entendo que sem a liderança não há cultura vivenciada na prática, mas mais do que isso, a cultura não é uma entidade, né? Eu gosto de brincar que ela não é aquele espírito que anda nos corredores, a cultura é como o grupo se comporta, o que o grupo pratica e diz. Então, acho que a liderança não alinhada significa que a empresa inteira não está alinhada, não funciona, não está praticando. Antes de provocar o Emerson, o Fausto Ferreira está colocando aqui no chat para a gente, os líderes precisam necessariamente estar alinhados, porque irão fazer o desdobramento da cultura na estrutura, super alinhado com o que você está falando. E uma questão que eu tenho visto é um trabalho de alinhamento, Emerson, da liderança com o seu time, mas eu vejo menos nos meus trabalhos e na minha vivência nos meus clientes, eu vejo menos um alinhamento dos pares dos líderes. Então, por exemplo, pegando um grupo de diretores, eles estão alinhados. Você pega, está alinhado, a cultura está alinhada aqui, você olha dele para o time dele embaixo, muitas vezes está super alinhado. Mas aí eu tenho problema nos líderes em cima que não se alinham e passam uma comunicação diferente para baixo, né? Isso pode gerar um problema super importante do ponto de vista de vivenciar a cultura, né? Você tem experiência de ter visto esse tipo de coisa? Você já viu solucionar esse tipo de situação? O que você viu de bom? O que você... E o dia que a sua startup tiver 1000 pessoas e não for mais uma startup, como é que você vai cuidar disso? Agora, indo desde o começo, né? Participo participativamente do processo da Superlógica nisso, né? Na verdade, o que acontece assim, cultura, novamente, quanto vale a sua identidade e a unidade do seu negócio, né? Uma percepção que a gente tinha na Superlógica e tem na minha startup também é que é o nosso ativo intangível mais importante. Então isso tem que ser muito bem cuidado pelo board, pelos diretores e fundadores. Quem é o dono da cultura? Eu costumo falar que os donos da cultura são os fundadores, que a cultura tem que traduzir muito a mensagem dos fundadores. Porque senão falar, todo mundo é dono da cultura, cara, não, todos nós influenciamos a cultura, todos nós trazemos comportamentos novos, ideias novas, mas eu particularmente, opinião particular, não é algo tão delegável, mas cada empresa tem o seu contexto. Tem um livro bem clássico e famoso em relação a isso, que é o Blitzscaling, né, que é do fundador do LinkedIn, que ele fala muito dessas fases, que culturas para empresas diferentes vai ter abordagem de culturas diferentes. Então, no Blitzscaling, por exemplo, ele fala de empresas que crescem muito rápido, exponencial. Então, a cultura, ela vai mudar muito, ela vai aprender muito rápido, ela vai errar muita coisa, mas ela vai mudar muito rápido. E dependendo do tamanho que você está na empresa, por exemplo, sua empresa está sendo de uma empresa pequena indo para 50 funcionários. O maior cuidado que você tem que ter ali nessa fase é preparar a sua primeira camada de líder. Então, o cuidado com o líder... Na verdade, o cuidado com o líder, ela é constante na escala como um todo, né? A liderança é o que, no final das contas, vai traduzir muito dos valores e vivência da cultura no dia a dia. Mas o que costuma acontecer, as empresas, quando estão crescendo demais, esquecem de dar esse olhar para o líder. Mas o olhar para o líder não é aquele olhar só de validar se a liderança dele está sendo bem feita. É aquele olhar para ver se ele está entendendo a estratégia, para olhar se ele está entendendo o que a empresa vai ser daqui 5 anos, se ele consegue passar essa cultura para os novos colaboradores. Então, ele vai ser ele vai ser o formador de novas tribos dentro do seu negócio, tá? Então, manter continuamente um programa onde você mantém esses líderes contextualizados é uma das dores de crescimento que aparece muito em empresas de crescimento exponencial, e ela é muito viva. Um dos detalhes que costuma acontecer também é o seguinte: normalmente o pessoal acredita, uma empresa pequena, nasci uma startup, cresci demais, atingi 100, 200 funcionários, agora já sou uma empresa tradicional corporativa. Não, isso é mentira. Você não precisa seguir esse caminho. Você pode seguir esse caminho
se for o seu negócio. Então, por exemplo, poxa, você fabrica sal. Cara, você vai chegar a 200, 300 fabricantes, não tem o que você inovar muito no mercado de sal, pelo menos imagino eu. Então, você vai ter que pegar as melhores práticas. Aí faz todo sentido você pegar lá o que a Cisne faz. A sua cultura vai ser um pouco parecida com a deles, então as boas práticas. Mas, por exemplo, existem empresas que estão explorando mercados novos que não existe. A própria empresa que a Roberta trabalha, para mim, é referência, que eles trabalham muito com a questão de ambidestria. Né? Então, é uma empresa gigantesca, um grupo gigantesco, eles querem ter a velocidade das startups, inovação das startups, com a governança da empresa tradicional. E normalmente é muito comum quando eu vou em evento de cultura, o cara fala, não, a minha empresa vai ter 1000 funcionários, agora eu preciso ser igual à empresa X, porque ela tem 1000 funcionários, só que essa empresa X cresce 20% a 30% ao ano, e aí você tem uma móvel que tem mais de 1000 funcionários crescendo 1000% ao ano. Então, mas então tem um terceiro caminho aí, a ambidestria seria esse terceiro caminho. Então você pode ter a cultura de startup, você pode ter a cultura tradicional aí das corporações tradicionais, pode ter ambidestria, e tem um quarto caminho que eu estou enxergando agora, que é o do Google, que é a cultura, são empresas do tamanho de países, tão influentes quanto países, que é outra demanda ainda. Mas, enfim, existem várias visões em relação à cultura, e todas elas estão muito relacionadas ao quê? A manter a unidade e a identidade. E manter essa unidade e identidade envolve preparar os líderes, garantir os valores, ter os ritos que alimentem isso. É muito comum as empresas crescer demais, a alta direção se afastar do dia a dia cultural. Não. Você tem que manter os ritos que fomente essa cultura, que alimente essa cultura, né? Lá na Superlógica, por exemplo, o Carlos Cera é o cabeça da cultura, que é o fundador. Né? Na Móvel eu tenho visto as apresentações do Fabrício Blois e ele é um dos cabeças da cultura. Não abre mão, porque, novamente, é o ativo intangível mais importante. Tá? Legal. Tem uma pergunta aqui da Monique, eu vou fazer logo depois de eu pedir para a Roberta explicar para a gente essa questão de ambidestria e como é que vocês olham essa provocação que o Emerson fez porque a gente tem aqui pessoal assistindo que, como é que eu lido com a questão cultural nesse sentido de ter um espírito de startup, ter uma quantidade de pessoas que também me coloca como uma empresa grande e talvez tradicional, e o Emerson está fazendo uma provocação. Existe uma terceira via? E você está nessa terceira via. Conta para a gente o que é isso, como é que vocês fazem. Podia contar, Roberto? Podia falar isso, Roberto? Claro, né? É tudo informação aberta. Muito bom, Emerson. Foi super certeiro nas colocações sobre a empresa. Eu lembro que no meu onboarding até, né, na época minha diretora, o CEO, eles mostravam muito um gráfico assim, que a Móvel era a combinação do Vale do Silício com o modelo da AB InBev, né, da Ambev, de gestão, né? Então, a gente faz essa combinação das duas coisas, acho que principalmente de duas maneiras. A gente tem um modelo de gestão muito claro, então todo mundo tem metas dobradas, sabe o que tem que fazer num horizonte de 1 ano. Então, essa é a direção, vamos correr para lá, é para cá que a gente quer ir. No entanto, a gente estimula muito a abertura ao erro. Então, as pessoas erram, falham. Tanto que a gente está fazendo vai ter uma festa de fim de ano semana que vem, que a gente está organizando, a gente fazer um vídeo de videocacetadas, tipo de erros que as equipes tiveram esse ano. E, cara, não fizemos bem, aprendemos, isso aqui é o que a gente aprendeu, essa foi a burrada que a gente fez aqui, mas sempre errando com propósito, né? Erros inteligentes. A gente estimula que as pessoas tenham abertura e coragem para praticar enfim, para explorar possibilidades na tentativa de acertar, né? Não erros inconsequentes. Até eu estava aproveitando nas indicações, até que a Ana Lúcia pediu para a gente trazer no final, um livro que eu reli nas minhas férias semana passada, o The Fearless Organization, né? Organização Sem Medo. Ele me lembra muito a forma com que a gente trabalha aqui, né? Então, uma frase que eu não passo uma semana sem ouvir aqui dentro é face the brutal facts, né? Encare os fatos como eles são, os fatos crus, brutais, né? A palavra brutal tem uma conotação mais negativa aqui em português, mas encarar as coisas como elas são. Então, estimular a troca de feedback, trazer para a mesa e garantir que as pessoas, independente da senioridade e do tempo de casa, elas têm espaço para falar. E aí entra uma segunda parte que, uma vez que elas têm espaço para falar, que a gente ouve, né? Então, a gente tem discussões incríveis e constantes sobre os nossos problemas e nossas dores, e assim a gente consegue se reinventar rápido. Tanto que o nome da empresa que eu estou hoje, né, do grupo, a Wave, Wave de onda, vem de... A gente surfa as ondas de inovação que acontecem no mundo, né? Então, veio o iPhone, aí vem a mudança para o Android, vem todos os sistemas
operacionais, as mudanças dos aparelhos de telefone, fez a nossa empresa ter que se reinventar a cada 3 anos. Isso só foi possível porque a gente tem uma transparência muito brutal, né? Então, comunicação é uma vantagem muito forte aqui dentro. É lógico que tem uma série de contrapartidas, né? Porque a gente se coloca de uma maneira muito mais vulnerável para assumir as dificuldades, os erros, os problemas de negócio. Mas eu acho que a gente encontra mais propósito num espaço onde a gente tem transparência e verdade naquilo que a gente está enfrentando, para onde a gente está indo para tomar melhores decisões de carreira, né? Então, a gente combina um modelo de gestão robusto com um espaço seguro para errar e para testar, né? Então, acho que é assim que está funcionando até aqui. Legal, super legal. Obrigado por essa explanação. Tem uma pergunta aqui, vou jogar para vocês vejam aí, respondam juntos, vejam quem responde. Olha só, a Monique está perguntando como identificamos na prática os problemas causados por uma cultura defasada. Como saber que é o momento de fazer essa reorganização cultural? Estou entendendo que a pergunta dela, a provocação dela é, tá, como é que eu percebo que eu estou defasado e como é que eu sei qual é o momento para fazer essa virada que a cultura não está mais ajudando? Né? Eu posso, aí, Emerson? A Superlógica também está entrando no processo de ambidestria também, né? Por quê? Porque justamente, até para ajudar a responder essa pergunta, a Superlógica está na terceira onda cultural dela. A primeira fase dela durou 12 anos, ela nasceu como uma empresa tradicional. Ela foi uma empresa tradicional, né? Como que a gente abre no mercado, muita documentação, processo, burocracia e tudo mais. Aí, em 2012, eles perceberam que eles estavam lentos, né? E viram o Fabrício Blois lá com um objetivo 1000 vezes maior do que o deles, se inspiraram nele e falou, cara, a gente tem que mudar essa cultura. E entrou na segunda fase, que durou 5, 6 anos, aí, que foi a fase de startup. Então, ela virou de uma empresa tradicional para uma empresa, para uma startup. E aí a empresa passou a crescer, saiu de 20%, 30% ao ano para crescer 300% ao ano. Então, deu um salto assim, em termos de desenvolvimento de equipe e negócio fantástico. A terceira fase que ela está agora, a Superlógica recebeu investimento. Então, agora a gente precisa melhorar muito a questão de compliance e relações com o mercado. Então, a gente precisa amadurecer isso, que é a fase da ambidestria agora. Então, em linhas gerais, acho que a melhor marca para você ver se a sua cultura está defasada é o valor de negócio, a entrega de negócio. Então, a primeira fase da Superlógica, ela percebeu que ela estava lenta, concorrentes crescendo muito mais rápido que ela. A segunda fase, ela viu que, por exemplo, ela precisava amadurecer em aspectos que o mercado exige, né, e está fazendo isso muito rápido. E ela também percebeu que, nesse processo de transição também, ela começou a perder velocidade em vários aspectos. Ela falou, não, a gente não pode perder essa velocidade. A gente quer ter a velocidade de inovação e a vulnerabilidade de uma startup, e a gente quer ter o melhor das empresas tradicionais e corporativas. Não existe, na minha percepção em termos de cultura, esses tipos de cultura, empresa tradicional, startup, resolvem problemas. Então, fala assim, eu trabalho numa empresa muito tradicional, a cultura é ruim. Não é que a cultura é ruim. É uma cultura específica para aquele determinado problema. Não tem como você ter uma cultura de startup fabricando sal. Tá? Não tem como você ter uma cultura de startup na Boeing. Imagina, eu vou num avião feito por startupeiro, cara. Eu não entraria nem a pau. Entendeu? Então cada negócio ali tem o seu viés cultural também. Tá? Então é muito importante você ter, novamente, essa visão estratégica de negócio, você sinalizar. E é muito comum, cara, a gente olhar a grama do vizinho e achar a dele mais bonita. Mas às vezes o vizinho não está no mesmo contexto que o seu. Então, às vezes, você pode achar que está defasada a cultura da sua empresa e ela não está defasada. Ou não, realmente ela está defasada. E como começo a mexer com isso? Cara, conversas difíceis com os donos da cultura. Quem? Os fundadores, diretoria, que são as pessoas que efetivamente têm o poder de fazer a mudança que é necessária no negócio. Legal. Um resumo bom disso, para mim, o que me passa não existe cultura certa ou errada, boa ou ruim. Se a cultura está ajudando a uma entrega melhor para a sociedade e gerando valor para a sociedade e para a empresa, a cultura está legal. No momento que a cultura não ajuda nisso, aí eu tenho que rever via todas essa forma que você colocou. Quer complementar, Roberta?
Gostaria, até estava pensando aqui, né, como que a gente faz esse movimento de entender que mudamos de onda, né? Muito legal enxergar os ciclos inteiros, né? A gente tem usado muito dados para tomar decisão sobre algumas coisas. Não estou dizendo que dados anulam o ouvir as pessoas, a parte quali deles, né? Mas a gente tenta duas frentes assim pragmáticas para identificar problemas na nossa cultura. Um é a gente faz muitos grupos focais, de tempos em tempos a gente pega um grupo de pessoas que são top performers, grupo de pessoas que estão sendo mapeadas em fluxo de reversão, pessoas que têm pouco tempo de casa, e a gente faz uma série de perguntas para entender como que eles já estão lendo, ou até aquela ocasião eles leem o que é a nossa cultura. Em paralelo, a gente faz algumas pesquisas assim, ó, dessas 20 palavras aqui, quais são as 3 que você acha que tem maior correlação com o que você vive no dia a dia da empresa? E quais são as 3 que tem menos, né? E aí a gente começa a levantar os dados e cruzar e entender se o que a gente quer, vindo lá da diretiva da liderança mais sênior, até o cascateamento, se esse telefone sem fio está fluindo a mensagem que deveria fluir, né? Então a gente usa também muitos dados quali e quant ali para dizer, cara, a mensagem está chegando certo, o telefone sem fio está funcionando. Sempre tem distorções, mas tem que ter uma vivência homogênea do que é essa cultura, né? Uma coisa só para complementar, que foi importante, você fez lembrar um ponto importante. Nessa terceira fase, no caso na Superlógica, da ambidestria, o que foi feito? Novamente, os fundadores encabeçaram o processo, começamos a entender o que a gente precisava ser, o que a cultura precisava transformar a gente. E aí nós vimos vários gaps de valores, redefinimos os valores, rediscutimos os valores para essa nova fase. Novamente, porque esses valores vão gerar um novo comportamento. Entendeu? Então, mas é um processo que desencadeou lá de cima. Então, revisitar valores, revisitar a cultura é algo contínuo nesse processo de transformação. Super legal. Ó, tem uma provocação do Gabriel aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok. Tem uma provocação do Gabriel aqui que é... Ó, e pessoal, lembrando, quem está nos assistindo, quiser mandar pergunta, tiver dúvida, quiser nos provocar, fiquem à vontade, só ir ali no bate-papo, no chat e mandar para a gente, tá? Só para lembrar. O Gabriel coloca assim, ó, como lidar com a tensão entre os valores aspiracionais versus os valores acidentais, aqueles que acontecem no dia a dia, versus os valores de fato da organização. Provavelmente esses que o Emerson está dizendo que a organização definiu para mudar os comportamentos, na medida em que eles se confundem na criação e manutenção de uma cultura, ou seja, no dia a dia essas coisas estão confusas. Para mim, a provocação é assim, esse troço é muito complexo. E quando a gente olha do ponto de vista do capitalismo consciente, a gente está tentando mudar uma cultura, não dentro de uma empresa, mas a gente está tentando mudar uma cultura no capitalismo dentro da sociedade. Mas estou fazendo esse parênteses só para a gente situar no capitalismo, mas como é que vocês veem, Roberta, pode continuar, você estava falando, continua agora a tua explanação, olhando desse ponto de vista dos valores aspiracionais, acidentais e os valores de fato. Você falou da pesquisa e dos dados, como é que você detecta isso e como é que controla esse tipo de questão? A gente gosta bastante de colocar na mesa o problema, né? Até tem uma pessoa que chegou no meu time há pouco tempo de uma outra organização, ela falou assim, nossa, é a primeira empresa que eu trabalho que vocês não guardam nenhum problema na gaveta, é impressionante, né? Eu falei, vocês não, a gente, vamos lá, vamos trazer os problemas para a mesa e debatê-los juntos. Acho que o melhor caminho tem sido identificar o problema e tornar público. Olha, esse é um problema que a gente está vivendo, a gente não quer lidar com esse problema no futuro, e esse é o plano de ação que a gente vai traçar. Faz sentido ou não faz sentido? Então, por exemplo, a gente acabou de ter um ciclo de avaliação de desempenho, performance. No início da pandemia, a gente deveria ter tido a gente cancelou, pensando no bem-estar das pessoas, falou, tudo que a gente não precisa numa pandemia mundial, colocar as pessoas sob mais estresse. Vamos garantir que elas estão com paz de espírito aí para focar no que elas têm que focar, e a gente foi fazer agora no fim do ano, entendendo que já era um momento adequado e a gente estava preparado para isso. E a gente percebeu que algumas coisas estavam sendo reconhecidas que a gente não queria que fossem reconhecidas para dizer que uma pessoa é boa ou não é boa, né? Então, a gente levantou ali 3 comportamentos que estavam sendo valorizados
na avaliação de desempenho da liderança. A liderança naturalmente foi se nivelando como grupo para dizer, fulano faz isso, então é bom. A gente identificou esses 3, trouxe para todo mundo e falou, esses 3 comportamentos, eles não são motivos de reconhecimento aqui dentro. Então, a pessoa trabalhar por mais horas, putz, essa pessoa veste a camisa, não deixa o problema. Não, a gente quer que as pessoas parem, que elas tenham equilíbrio, que elas saibam a hora de finalizar o expediente, que elas tenham horário de almoço, que elas, enfim, tenham uma rotina saudável e equilibrada. Então, a gente foi tratar esse tema e outros de, por exemplo, arbitrariedade entre as áreas, enfim, a gente identificou o que fazia sentido ali. Então, a gente pegou os problemas principais e falou, isso aqui não funciona. Então, toda sexta, o nosso CEO, ele tem uma live, e aí ele responde perguntas anônimas, as pessoas podem mandar perguntas para ele, ele responde por lá, e um dos dias o tema foi bem-estar. Então a gente pegou esse problema e falou, a gente entendeu que as coisas não estão funcionando da melhor maneira, vamos trazer para a mesa e vai ser um foco da nossa área de gente e liderança no próximo trimestre. Então a gente faz consistentemente isso, de trazer a amostra. Então essa sexta, por exemplo, a gente vai levar a última pesquisa de clima, quais foram os piores problemas identificados pela nossa empresa ali na pesquisa anônima. Então a transparência, ela ajuda bastante a todo mundo se sentir responsável por resolver o problema e não uma vítima daquele problema. Eu acho que funciona muito bem. É lógico que a liderança precisa estar altamente humilde e aberta para acatar quando um feedback vem, né? E não julgando, avaliando se ele é correto ou incorreto. É lógico que algumas coisas a gente recebe e diz, olha, isso aqui, infelizmente, a gente não quer mudar. A gente quer permanecer, entende que isso é um diferencial competitivo do nosso negócio, é como a gente funciona. Roberta? Travou? Voltou? Deu uma travadinha. Não, Perdão, me desculpa. Não, mas deu para entender. Boa. Emerson, deixa eu te fazer uma pergunta. A Roberta colocou uma questão, nessa questão do bem-estar, desse momento que... vamos discutir, vamos colocar na mesa o que está acontecendo, o que está legal, o que não está. Eu tenho uma visão de que a pandemia não trouxe nada de novo. Ela pegou tudo que estava lá, potencializou as coisas. Quem tinha problema potencializou o problema, quem tinha coisas boas também potencializou essas coisas boas. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista de cultura nas empresas, qual que é a tua visão sobre o papel que a pandemia esse isolamento social acabou exercendo sobre a cultura? Você acha que quando aflorou essas questões todas, questão, por exemplo, de bem-estar, vamos para home office, estamos fazendo muita reunião, estamos trabalhando mais do que trabalhávamos antes, como é que a gente organiza tudo isso? Na tua visão, você acha que a pandemia trouxe uma contribuição nessa questão cultural de colocar na mesa as cartas mais positiva ou mais negativa? Qual que é a tua visão sobre isso? Na verdade, vai depender muito do contexto do negócio, né? Por exemplo, empresas de tecnologia foram muito bem favorecidas com a pandemia, né? Porque já existia uma forma de trabalhar e é extremamente produtiva em termo cultural, cara. Tanto é que a Superlógica a gente fez uma live estudamos muito a cultura gamer. Os gamers já jogavam, já entregavam missões online, viravam noite, Story Health organizavam. Então a cultura, a cultura gamer já é uma cultura de isolamento. Então, para as empresas de tecnologia, sim, a gente conseguiu favorecer muito. O que afetou mais, que ficou muito claro, que ajudou muito? As missões, a gente parou de trabalhar por hora, começou a trabalhar por missão, por entrega, como um gamer. Então, o que importa é a entrega. Então, você não fica mais controlando se o cara bateu o cartão às 8 ou às 5. O que importa é se a entrega comprometida no dia entregou um resultado e vai impactar lá o KPI ou o OKR que lá, no caso, a empresa usa. Então, os objetivos estavam muito claros, né? Uso nativo de tecnologia. Lógico, algumas coisas mudaram. Por exemplo, lá na Superlógica, a cultura o pessoal tem muita conexão. Né? Tinha eventos de proximidade, tinha happy hour e tudo mais, né? Tinha até uma chopeira lá na empresa para o pessoal interagir no final de semana, né? Então é muito comum o pessoal se encontrar e tal. Isso deu um afastamento e tornou assim, o comportamento um pouco mais. Era até uma preocupação minha, foi assim, as pessoas tendem a ser menos coletivas e mais individualistas, né? Mas a gente achava que isso poderia impactar demais, né? Mas no final das contas conseguiu equilibrar novamente por adotar essas posturas
orientada à missão, a objetivos, muito people analytic, muita ferramenta para medir humor, muita ferramenta para medir a percepção das pessoas no home office, pesquisas internas. Então a gente acompanhava muito de perto como é que estava o dia a dia das pessoas, né? E também esse contexto de usar lives alinhando a diretoria, os fundadores com o resto da empresa, ou temas de interesse de todo mundo, tentar criar rotinas online, por exemplo, lives no mês da consciência negra sobre o tema, na semana do Orgulho Nerd sobre tecnologia, sobre o machismo. Então, várias dinâmicas que no online acabou, no final das contas, a produtividade no geral cresceu. Isso que foi interessante. Agora, se nós pegarmos empresas, o conceito de discussão de ambidestria ainda estava rolando com esse ambiente todo afetado pela pandemia. Agora, se nós pegarmos empresas tradicionais, onde não há tanta dependência tecnológica, a cultura foi fortemente afetada, porque você não conseguia ter os ritos, seu onboard foi afetado, a sua comunicação foi afetada. Essas empresas, além disso, o teste delas foi muito duro no aspecto de ficar em férias 4 meses e cortar o salário em 70%. Então, assim, essas empresas elas tiveram um impacto muito maior em termos de cultura. E eu acho que aí o pior nesse aspecto, eu acho que pegou mais essas empresas, né? As de tecnologia não. As de tecnologia, normalmente, as que eu converso, todas tiveram benefício com a pandemia, e boa parte nem pretende nem voltar mais para o escritório, quer ficar dessa forma. Eu tenho cliente que devolveu o prédio já. Sim. Foi para uma casa pequena e já está se resolvendo. Mas conectado a isso que você está falando, Emerson, tem uma pergunta do Gabriel, depois eu vou... tem uma outra do Lúcio, mas do Gabriel é interessante, que ele fala que sobre esse tema que nós estamos conversando, como é que eu faço para sustentar e manter uma cultura relevante em empresas não só centenárias, mas aquelas empresas que têm capital aberto, que daí não tem o dono para determinar uma cultura. Então, a gente estava conversando aqui, tá bom, na Móvel tem alguns diretores, tem o Fabrício, que determinam uma cultura. Na Superlógica tem lá o fundador, mas quando você vai para uma empresa de capital aberto, ela tem um conselho e não tem alguém que personifica isso. Eu não tenho para quem perguntar, né? Como é que o dia, por exemplo, que a Wave, a Móvel e a Superlógica abriu o capital, como é que a gente faz para ter uma cultura consciente, manter a empresa nos trilhos para a contribuição social que a empresa tem que dar, num contexto... A gente está vindo da conversa que o Emerson começou da startup, né? Somos 2, mas temos a Superlógica e tal, e a gente está crescendo e agora chegamos na empresas de capital aberto. Vocês têm alguma visão sobre isso, alguma ponderação? Como é que dá para fazer uma cultura bacana numa empresa grande assim? Lá fora, normalmente, eles têm um cargo de nível executivo, né? Que eles falam que é o chefe de cultura, né? Sim. E que, na verdade, constitui até times, né? Para lidar com essa questão cultural. E, normalmente, esse cargo ele também está muito associado ao conselho, né? Novamente, não adianta você delegar algo que vai ficar incoerente, né? Eu estava até, na pergunta anterior, estava falando sobre valores aspiracionais ou não, né? Quem tiver a oportunidade de verificar os valores da Vale do Rio Doce vai entender o que eu estou falando. É uma empresa de capital aberto e tudo mais. O terceiro valor deles é cuidar do nosso planeta. Então, novamente, há uma incoerência. Né? A incoerência no aspecto de que a empresa a cultura, os valores tem que traduzir muito o que se vive. Numa empresa desse porte, realmente você vai ter esse tipo de dificuldade, mas sim, as alternativas virem no conselho, formar um corpo executivo ali com essa visão. Eu acho que até uma nova habilidade que deve ser desenvolvida para os novos executivos aí, aprender a lidar com essa questão de cultura. O que acontecia muito na década de 80 é que as empresas não tinham muita consciência sobre o papel da cultura. As startups vieram e mostraram que cultura é um ativo mais relevante e importante para eles. E por isso que essas empresas são aceleradas e muito fortes.
Essas empresas tradicionais, cara, aí é o capitalismo, cara. Ou se adapta ou morre, não tem muito jeito. Não morre. Tanto é que você pega as top 100 empresas mais ricas do mundo, são as 2 décadas de 80 praticamente nem aparece lá nessa relação mais. E há Diga, Roberta, pode dizer. E uma coisa que eu acho interessante também trazer é que, assim, a cultura, ela tem pequenas oscilações de acordo com a equipe em que você está inserido, né? Então, trazendo aí mais pro chão, a gente olha até, ainda falando do mesmo livro, né, sobre a Organização Sem Medo, não existem organizações inteiras que são pouco acolhedoras ou inteiras que são acolhedoras, né? O tom que a liderança dá para cada uma das equipes, né? Cada líder com a sua equipe ali dentro, diz muito sobre como esses valores são traduzidos no dia a dia, né? Então, a cultura ela acaba se moldando. Eu vejo, por exemplo, quando eu trabalhava na Ambev, antes de vir para a Móvel, eu trabalhei assim no corporativo, na cervejaria, trabalhei no comercial. Essa cultura ela tinha tons diferentes de acordo com a liderança sênior que se estabelecia naquela unidade, naquela região, naquele grupo, né? Então, toda liderança tem algum nível de autonomia, não importa o tamanho da empresa, não importa qual a empresa, para moldar os valores minimamente ali, né? Para dar o tom de como esses valores são interpretados e praticados na gestão da rotina, no reconhecimento. Então, também tem uma coisa assim, se a pessoa que eventualmente está ouvindo a gente aqui, ela não está lá no top management, mas ela tem uma autonomia de influenciar um grupo, ela também consegue dar um tom diferente para o modelo de trabalho, para como as pessoas se reconhecem, né, dentro dessa cultura. Legal. Quero conectar isso com a pergunta do Lúcio aqui, que deve ter uma experiência sua, Roberta, legal, que é quais iniciativas para potencializar a cultura consciente no remoto, né? Nesse trabalho remoto que a gente teve. Vocês dois devem ter uma experiência super legal, porque a gente estava todo mundo trabalhando em ritmo normal, startups ou não, no velho normal, né? Agora velho normal e novo normal, né? Como é que você lidou com essa questão de potencializar ou manter a cultura? O que precisou mudar e o que deu para manter nessa questão? Fomos para o remoto. E agora não vemos mais todos os dias. Como é que vocês lidaram com isso? Primeiro você, depois o Emerson responde a experiência dele, por favor. Boa. Apesar da gente ser uma empresa de tecnologia e as pessoas estarem mais facilmente adaptáveis ao remoto, a gente perdeu muito diferencial competitivo em termos de clima e cultura indo para o remoto, porque o acolhimento, a troca, né, os espaços que a gente tinha fisicamente, eles também caracterizavam muito a nossa cultura, como espaço de estímulo à inovação, à abertura, informalidade, né? Então, eu lembro muito que assim, a gente anunciou que ficaria remoto no dia 12 de março, foi uma quinta-feira, e aí na sexta-feira a gente tinha açaí no escritório à tarde, né? E todo mundo se reunia na cozinha para tomar açaí, dar risada, brincar, e um dos meninos que era nosso funcionário me mandou uma mensagem e falou assim: ixi, Rô, não vai ter açaí amanhã? Acho que a gente não estava nem entendendo o tamanho do problema que a gente ia enfrentar, e que a gente fez, vamos mandar açaí para casa de todo mundo, né? Manda o voucher do açaí por WhatsApp para todo mundo, para as pessoas comprarem açaí e terem a experiência do remoto em casa. Eu lembro que isso foi um gatilho muito legal para dizer que num primeiro momento a gente tentou fazer as pessoas se ancorarem no que elas tinham de lembrança e falar, calma, é uma fase, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas as coisas não vão mudar, o seu emprego está garantido, era uma coisa que a gente queria no começo também se responsabilizar ali, e vai dar tudo certo. E aí a gente fez live, o pessoal tocava violão, fez um monte de coisa, só que no médio prazo já não sustentou, e por médio prazo eu vou chamar 4 meses, né? Então, ali, poucos meses depois, já não funcionava mais, assim, para manter essa cultura funcionando no remoto. E a gente começou a entender que a gente tinha muita coisa padronizada. Então, era igual no México, era igual em Campinas, era igual na Colômbia e para quem estava nos Estados Unidos. E a gente começou a olhar, ter um olhar muito mais local versus global, entendendo que as pessoas começaram a ir para a casa das famílias, mudaram de cidade. A turma de São Paulo foi tudo para o interior. A galera começou a alugar casa na praia para ficar isolado por lá e mudou o que as pessoas queriam. Os filhos estavam do lado, então a gente começou a pensar em como que a gente flexibilizava e definia acordos sociais que permitissem que as pessoas se sentissem parte, acolhidas e bem nesse novo contexto. Então, por exemplo, a gente fez uma cartilha sobre comunicação síncrona e assíncrona, né? Entendendo que muita gente estava fazendo homeschooling, tinha que parar para fazer a prova, a gente descobriu que tinha funcionário tendo que ceder o computador para dar para os filhos assistirem aula, e a gente começou a buscar outros benefícios e outras formas
de manter o bem-estar das pessoas possibilitado ali. Especialmente falando, por exemplo, da galera que é de tecnologia, tem gente que é muito introspectiva, e aí no remoto ficou mais difícil ainda das pessoas quererem falar, contribuir, questionar. Então, a gente revisitou muito os nossos rituais e acordos sociais para as coisas darem certo, assim. Então, por exemplo, a gente foi ter Halloween, né? A gente não tem um funcionário que mora nos Estados Unidos. Faz sentido fazer Halloween? A gente fez Dia de los Muertos. E aí o time de Latam, dos países que falam espanhol na América Latina, eles mostraram os rituais de homenagem para os mortos que eles fazem lá, que é super característico, por exemplo, no México. Então, a galera filmou a casa, mostrou a família. Agora, na festa de fim de ano da semana que vem, a gente perguntou quem tem pet. A gente falou, que pet que você tem, seja qual for, e quantos. A gente vai mandar brinde também para os pets da galera para participarem da festa de fim de ano junto com a gente. Então, a gente foi entendendo, né? Acho que a gente vai continuar se adaptando, as pessoas vão enjoar cada vez mais rápido do que a gente fizer, mas a cultura ela tem que se moldar também para o contexto que as pessoas estão vivendo, né? A gente viveu muito um contexto de sobrevivência, né? Nesse medo do familiar perdendo emprego, medo da nossa saúde ser, enfim, ser exposta a uma doença grave, enfim. A gente teve que olhar tudo isso e falar o que é mais importante para as pessoas agora. Vamos adaptar a esse contexto, né? O que você está falando tá, eu tive que mudar o jeito de fazer, eu tive que entender para responder um pouco a pergunta do Lúcio, assim, só que eu não perdi a essência do que é a minha cultura. Nós vamos continuar tomando açaí, fazendo as coisas, só que vai ter que fazer de um jeito diferente. Tua experiência, Emerson, com isso, como é que vocês mantiveram essa questão no remoto, essa questão cultural? É bem parecido com a experiência da Roberta. A gente, lógico, como eu falei, a gente usou muito a questão de People Analytics, a gente usou uma ferramenta chamada Feeds para a gente validar a questão de humor, feedback e tudo mais. Então, a gente sabia remotamente como que a empresa estava, media NPS. Então, a gente começou... o NPS trazia muitos insights. O calo está doendo aqui. Então, a gente começava a tomar as ações em cima disso, né? Então, a gente acompanhou isso. Conseguimos manter um NPS alto. Isso foi bacana, mas eu acho que o principal com essa cultura nova e essa visão gamer foi justamente a gente entender as grandes missões. Então, uma forma que a gente conseguia realmente ser feito de passava alguns meses, as pessoas não queriam mais participar de reuniões, daily, e, a gente começou a aprender a trabalhar de forma assíncrona. Então, ficou um vício de mandar áudio e vídeo para o outro, né? A gente não ficava mais querendo fazer reuniões. Tem um assunto para falar contigo, mandava um vídeo, um áudio, pronto. Né? Na hora que você visse e quisesse me responder, perfeito. Então, melhorou esse aspecto da gente conseguir tomar decisões sem ficar fazendo muitas reuniões. Mas um aspecto que foi muito importante esse ano, que foi a marca deles, foi o fato de pegar os grandes desafios. Lá também, até uma referência, o pessoal até pediu uma referência, né? O Radical Candor, né, que é a questão de lidar com a transparência radical. As empresas de tecnologia e startups têm muito disso. Então, a gente joga abertamente os problemas. Então, a gente começou a discutir abertamente essa necessidade da ambidestria. Começou a discutir abertamente a necessidade da diversidade. E as pessoas começaram a participar, se auto-organizar, vir com ideias, vir com ações, né? Vulnerabilidade. Então, foram assuntos assim estratégicos, conduzido pelos fundadores, e disso saíram várias ações assim que têm permitido manter o pessoal unido, né? Então, os grandes desafios, né, do tipo, vamos bater, um exemplo, nossa meta de venda era 20 milhões sem a pandemia, vamos tentar bater esses 20 milhões mesmo com a pandemia. Então, vem um monte de discussão, ações ali para conseguir cumprir esse objetivo. Então, os grandes desafios, as grandes missões, como um gamer opera, né, matar o chefão, o matar o chefão ajudou muito a manter a conexão dos times. Então, por exemplo, às vezes as reuniões menores lá, uma reunião de alinhamento, cara, lidava com vídeo. Mas esses grandes temas, o pessoal parava e se conectava para poder validar. E também, como a gente gravava e ficava disponível lá no Facebook da empresa, o pessoal continuava assistindo e depois ainda mandando comentário. Super legal. A gente está indo aí para os últimos minutos e a gente fez um caminho que eu fui colocando as perguntas e trazendo as perguntas do pessoal para tentar a gente caminhar da base do que é cultura para como fica a cultura nas grandes empresas, e fomos aumentando
a complexidade da questão. Eu quero trazer agora, como última reflexão de vocês, trazer uma questão para o movimento do capitalismo consciente no mundo, no país, mas aqui na nossa região de Campinas, né? O Emerson trouxe uma questão dos conselhos, né? Eu participo de alguns conselhos e a gente tem, Emerson, uma questão lá que dentro dos conselhos, e quanto maior, você vai para o Conselho da Vale, por exemplo, você citou, o problema é maior do que esse que eu vou te colocar, né? Os conselhos ainda são conselhos de homens brancos, bem formados, com dinheiro e de cabelo branco, né? De gerações anteriores. Tem-se, claro, a gente pode citar aqui, tem empresa que está pegando gente de startup e levando para o conselho, mas isso ainda é raro. Você pega ainda os conselhos e nós, nos conselhos, também tivemos que aprender a fazer reunião de conselho remotamente, que foi bem interessante. Teve que manter a cultura do conselho, mas fazer tudo remotamente, o que a gente fazia com o ritual todo na questão das decisões que um conselho toma. Agora, desse ponto de vista de cultura, o que vocês podem deixar de contribuição para quem está nos assistindo e para a gente aqui para o debate? O que nós do capitalismo consciente precisamos fazer ou devemos fazer nesse próximo ano para começar a mudar a cultura de como a gente vê o capitalismo, né? Para sair daquele capitalismo frio, que a ordem a gente existe para, meio Milton Friedman, assim, que a empresa existe para dar retorno para o acionista, para essa visão que a empresa tem um papel social importante, que além de dar retorno para o acionista, ela tem papel com todos os stakeholders, com fornecedores, com os cidadãos, com os clientes, com as pessoas que habitam à volta da empresa. O que vocês podem botar aí de luz um pouco nessa estrada que a gente precisa iluminar daqui para frente? Quem vai? Primeiro, Emerson. Eu? Tá bom. Vai lá. Essa questão do conselho, o mercado em si, o mercado em si já vai ditar muitas regras nesse aspecto, né? A gente falou de uma empresa gigantesca, de capital aberto, a própria Ambev, né? A própria Ambev é uma empresa que, ela criou o Zé Delivery, né, cara? Puta aplicativo bacana, líder no segmento dela, ela inova, tem braços de tecnologia dentro da Ambev, uma empresa de cerveja tradicional, surgem coisas inovadoras fantásticas. Então, novamente, mas isso, o conselho está muito, faz parte do conselho também ter essa visão e essa interação com o meio de startup e ambidestria para interagir. O grande problema, eu vou falar mais contexto, imagino mais o contexto brasileiro, até muito do que eu tenho falado ultimamente, né? O Brasil é um país muito atípico, né? Como todos os outros países, é um país muito atípico. Ele tem algumas características bem importantes. O Brasil ele tem hoje uma maioria de afrodescendentes e tem uma maioria de mulheres. E eu acho que o grande papo quando a gente fala do capitalismo consciente é começar a realmente incluir esses dois grupos nas corporações. Eu não estou falando necessariamente de partir imediatamente para o conselho, porque para se formar um conselho vai um tempo, vai uma janela, né? Mas, efetivamente, para ser algo justo, né? Faz um censo na empresa, como que está realmente a diversidade na sua empresa, né? E começa a validar onde estão as mulheres, os LGBTs, os negros na sua empresa, eles estão realmente na pirâmide toda, né? E começa o movimento que a Luísa Trajano fez, e a Bayer também fez com um programa de trainee deles para causar essa inclusão, né? Conseguir criar novas lideranças aí negras para as duas empresas, né? E além disso, eu acho também que não tem muito... o conselho também é duplamente pressionado, porque a sociedade está exigindo isso. Antigamente a gente só tinha uma fonte de informação, era a televisão. Agora a internet, as informações vêm de todo lado, as coisas boas e ruins. Então a sociedade consegue fazer mais pressão e peer pressure nas empresas, né?
como aconteceu com o Nubank, aconteceu com a própria Magalu, quando ela decidiu fazer esse movimento. Então, a sociedade está mais organizada. E, por outro lado, também o capital está mais organizado, né? O ESG chegou forte nos Estados Unidos, saiu da Europa, chegou forte nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil. Então, as empresas elas terão que cada vez mais ser ambientalmente e socialmente responsáveis. E isso casa muito com o que o capitalismo consciente busca desenvolver, né? Empresas mais responsáveis socialmente e ambientalmente. Tá? Então, o grande ponto agora é entender realmente o contexto do seu negócio, né? Em dados, como que estão os dados de diversidade na sua empresa, dos seus fornecedores, dos seus stakeholders, e começar a tomar ações realmente reais de inclusão e para tentar corrigir essas distorções. Eu vi um TED, eu não vou lembrar o autor, eu sempre esqueço os nomes, mas eu vi um TED tratando a questão, é um TED falando do contexto dos Estados Unidos, e faz muito sentido para mim. Que a autora desse TED ele falava o seguinte, que a única instituição que pode acabar com o racismo ou o machismo nos Estados Unidos são as empresas. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem 5 mil universidades, só 20 milhões de alunos, quer dizer, não dá nem 5% da população. As igrejas, somente 30% dos americanos vão frequentemente nas igrejas, né? Mas 70% das pessoas trabalham. Então, as pessoas estão no trabalho a maior parte do tempo, de segunda a sexta. Então, as empresas elas têm uma responsabilidade gigantesca para acabar com essas divergências que nós temos em relação às mulheres, LGBTs e afrodescendentes. Tá? Então, o capitalismo consciente faz mais sentido ainda. Né? Realmente, as empresas que vai mudar esse cenário. Lógico, as políticas ajudam, faz todo sentido, mas precisa, as empresas, independe disso, elas conseguem fazer isso com uma velocidade muito maior, com uma abrangência muito maior. Super legal. Roberta, o que você acha que a gente deve fazer? Acho que a gente tem que estar em tudo que a gente faz dentro do trabalho perguntando por que a gente faz o que a gente faz. Por que eu estou fazendo isso? Por que meu modelo de negócio é esse? Por que eu vendo essa solução? Que problema do mundo a gente está resolvendo, né? A gente fala muito de resolver um problema como tentativa de capturar uma fonte de dinheiro, né? Geralmente a gente está buscando um segmento de mercado que seja rentável. Mas existe uma dor social, ambiental, etc. e tal, que também pode ser resolvido naquele modelo de negócio. Acho que a gente tem que sempre pensar. Isso vai desde o dia a dia. Por que eu traço essa meta? Por que eu estou contratando essa pessoa e não outra? Então, a gente constantemente está buscando, no meu trabalho, por exemplo, eu sinto que isso é muito vivido, ter o porquê das coisas que a gente faz. Acho que a gente consegue ter uma cultura mais consciente quando a gente pensa nos porquês das coisas. E questionar o nosso modelo de negócio, como que a gente se relaciona com toda a cadeia de clientes, fornecedores, etc. e tal, diz muito sobre o que a gente realmente está entregando de valor para o mundo ou não, né? E trazendo esse tema da diversidade, eu já acredito mais numa abordagem arrojada, de a gente tem que sim mudar os conselhos, a gente tem que mudar os cargos de diretoria, a gente tem feito isso ativamente aqui na Wave nesses 2 últimos anos, principalmente buscando olhar os dados, sim, encontrar os gaps de defasagem salariais, encontrar por que a velocidade de carreira das pessoas caminha de maneira diferente, porque pessoas que tiveram menos acesso se autoavaliam de maneira inferior, questionam menos, pedem menos. Então, a gente está constantemente questionando como as coisas funcionam e contratando também todas as camadas e promovendo as pessoas que fazem um bom trabalho, que já são diversas aqui. A gente tem... Acho que as empresas têm que se responsabilizar pelos problemas. A gente vê muito discurso de executivo sendo questionado quando diz, por exemplo, mas o problema é social, eu não encontro essas pessoas com deficiência, eu não encontro mulheres em tecnologia, eu não encontro, né? Qual que é a nossa parcela para ficar fazendo só um leilão desses poucos profissionais diversos que estão já capacitados e foram privilegiados, e quanto que a gente está ajudando a diminuir o gap, né? A gente tem que sempre estar se questionando qual que é o nosso papel para diminuir essas injustiças também, né? Então, pensar o porquê fazemos o que fazemos, eu acho que é a grande chave para ter uma cultura mais consciente. E para fechar, Emerson, só para, enquanto eu falo aqui, puxa... o Emerson botou o TED aqui já. A Cris estava perguntando, eu ia pedir para você fazer isso, já botou. Essa turma de tecnologia é super rápida, cara. Não sou muito rápido, não. Eu estava ouvindo aqui. Esses novinhos são... A minha contribuição para isso que vocês estão falando, assim, especialmente aqui na nossa região, algum tempo atrás, no final do ano passado, eu participei de um evento sobre diversidade e eu fui lá sentar numa mesa
E, de repente, me deu um estalo, eu olhei para a plateia e eu levei um susto, porque quando eu olhei para a plateia, eu não vi na plateia o assunto que a gente estava discutindo. Me deu uma sensação de o que nós, homens brancos, estamos aqui discutindo o problema dos outros sem esses outros estarem aqui discutindo com a gente, né? Então, além do que o Emerson colocou e além do que você colocou, eu acho que a gente precisa falar muito desses assuntos, falar verdadeiramente desses assuntos e botar mulheres, afrodescendentes, LGBTs para falar também. Eu sinto que existe muita resistência quando você vai no mercado de treinamento, palestra, que é um mercado que eu atuo bastante, eu não vejo esse público lá. São homens, são brancos fazendo isso. E a gente precisa mudar desde as coisas mais básicas, das discussões mais básicas, para daí migrar, como a gente fez na conversa de hoje, e do mais básico para o mais complexo. Emerson, queria te agradecer muito pela contribuição, pelos exemplos, pelas dicas de livro, super rico. Roberta, estou com saudade de dar aula para os meus alunos, de estar lá junto, para a gente se divertir junto na aula. Está divertido no online, mas o presencial é bem legal também. Suas aulas são ótimas, né, professor? Vamos combinar aqui que as aulas suas são incríveis. Imagino que no remoto também esteja, mas muito saudade, obrigado. Era muito bom. Estou com saudade dos alunos, do ambiente da escola, e queria pedir para a turma que está aqui, não esqueçam de ir lá no site do Capitalismo Consciente, se inscrever, sejam nossos embaixadores. A gente vai precisar de um exército de gente do bem para fazer essa mudança. Então, a gente conta com todos vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Roberta. Obrigado, Emerson, de novo. Obrigado ao pessoal do Capitalismo Consciente. Se cuidem. Fiquem bem. Um abraço. Ótima noite, gente. Tchau. Tchau.